Agora sim. Paz, gente. Meu Deus do céu. Paz, gente. Vamos colocar de pé rapidinho? Queria pedir para vocês abrirem lá em Filipenses 4. Nós vamos ler a partir do verso 4 mesmo. Filipenses 4, a partir do 4. Amém? Posso ler? Todo mundo achou? Filipenses 4, a partir do verso 4. Então diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, eu não sei se tem algo que tem te preocupado, eu não sei se tem algo que tem dominado seus pensamentos, mas nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque a nossa esperança está nele. Às vezes existem coisas que não dão certo, que a gente queria muito e que a gente se frustra. Lá na frente mesmo a gente estava falando agora sobre processos, que às vezes não são, na maioria das vezes, né, não é fácil de passar, não é fácil de enfrentar. Mas nós estamos aqui, nós escolhemos estar aqui hoje. Então se alegre no Senhor. Esqueça os problemas por um minuto, sabe? Nesse momento, nessa noite, entregue tudo que você tem de verdade. Se concentre somente no Senhor. Nós temos um alvo, nós temos um propósito. E esse propósito é louvar ao Senhor. O nosso alvo tem que ser Jesus Cristo. Então que nós possamos permanecer, que nós venhamos nos regozijar, não só hoje, mas todos os dias, por tudo que Ele tem feito por nós. E mesmo que ainda os nossos olhos carnais, eles não venham ver as coisas que Deus já tem feito por nós, que nós possamos crer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar rapidamente nesse momento. Deus, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe novamente, Jesus, até a Tua casa, mais uma vez, mais uma noite. Muito obrigada, Jesus, porque nós tivemos a oportunidade, Senhor, de enfrentar mais uma semana, Deus. De estarmos vivos e de podermos vir até a Tua casa, Pai, para louvar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, Senhor. Nós pedimos para que nesse momento, Jesus, as preocupações, Senhor, os nossos medos, as nossas angústias, elas não venham roubar os nossos pensamentos. Elas não venham dominar os nossos corações. Que nós possamos estar, Jesus, com os nossos olhos centrados, fixos na Tua cruz, Senhor. Que nós possamos nos concentrar, Jesus, nesse momento, Pai, que nós venhamos entregar tudo aquilo que nós temos para Ti, Senhor. E mesmo que nós venhamos achar que nós somos pequenos, Deus, que nós possamos entregar todo o nosso coração, tudo aquilo que nós temos diante do Teu altar, Senhor. Que sejamos como ofertas agradáveis a Ti nessa noite, Senhor. Receba os nossos louvores, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Feche teus olhos aí no seu lugar. Talvez você ainda não teve tempo de falar com o Senhor. Vamos conversar com Deus essa noite. Durante a ministração desses louvores, abra seu coração para Ele. Levante uma oração agora. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor. Abrimos o nosso coração, Pai. A nossa vida é Tua, Senhor. Viemos para Te adorar. Vamos Te adorar com todo o nosso coração nesse lugar, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, inunda as nossas vidas, Pai. Não somos nada sem Ti, Senhor. Luz do mundo vieste a Tua, para que eu pudesse Te
Até que criaste por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu, és nosso Deus, totalmente amável e totalmente maravilhoso. Eu vim para adorar-te, Senhor, tu és maravilhoso, Pai, para nós. Mesmo sem merecer, o Senhor entregou seu Filho para nos salvar. Não merecemos nada, Pai, mas as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O teu sangue, nós somos salvos dia após dia, Senhor. Oh, aleluia. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e agora para sempre, que teu é o domínio e o poder. Amém. Agora para sempre, pela domínio do poder. Amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Declaro, só tu és santo.
és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes que cantar, só quero te falar, eu amo e agora. Glória pra sempre. Só tu és santo, aleluia. Só tu és santo, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus, só tu és santo, Senhor, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa eu pedi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa eu pedi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha glória. Uma coisa eu pedi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa eu pedi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Coisa eu pedi, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Se os teus ministros pegue o seu fogo, se os teus ministros, vamos cantar em uma só voz. Somos teus ministros, pegue o seu fogo, Jesus. Somos teus, queremos queimar, queremos queimar.
queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é alto aos teus pés, Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto, não há outro lugar melhor. Aplauda o Senhor. Amém. Senhor, o teu sangue nos lava de todo pecado.
pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. A tua cruz nos salvou, a tua cruz nos libertou. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram. Sabe, meu amado, antes de começar esse louvor, antes de pensar nas músicas que nós iremos tocar, eu senti o Espírito Santo me falando para cantar sobre Jesus, sobre a cruz de Cristo. Eu gostaria que você fizesse lembrança nesse momento. Se você senta a ceia agora, comece a lembrar dos momentos de dor de Jesus. Comece a lembrar do sacrifício feito na cruz para nos salvar. Comece a agradecer a Ele por tudo que Ele já te deu na sua vida. Agradeça a Ele pela sua família. Agradeça a Ele pela tua casa, por tudo que você tem, pela tua saúde. Tudo que você tem foi por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos comprou. Hoje nós somos livres. Nós temos o Espírito Santo. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Oh, Pai, o teu sangue nos libertou. A cruz de Deus nos salvou, Pai. A cruz nos libertou e nos ligou ao Senhor, Pai, ao teu nome. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. E foi ali pela fé que os meus olhos abriram. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram. Em sua luz, ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aplauda o Senhor, aleluia. Paz do Senhor, jovens, amém? Peço que vocês abrem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 28, versículo 25.
palavra diz assim: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Somente até aí. Eu confesso que, primeiramente, quando eu fui procurar um versículo e eu me deparei com esse, geralmente, dependendo da pessoa, interpreta meio errado, né? O último verso, né? Mas foi o que Deus colocou no meu coração, e o que eu queria trazer para vocês muitas das vezes a gente negligencia ofertar na presença do Senhor, né? Muitas vezes por ter um salário baixo ou algo do tipo. Eu falo, primeiro, esse versículo falou comigo, né? E eu sou muito falho ainda nessas questões. Eu falo que eu tenho muito que melhorar ainda. E quando eu recebi o convite para falar sobre a oferta, foi realmente algo que me pegou bastante, porque é algo que eu tenho falhado, sabe? E eu peço a oração dos irmãos para que isso possa estar se mudando, né, na minha vida. Mas uma forma, eu não posso deixar de trazer a palavra para os irmãos. E o que eu quero falar para vocês hoje, muitas das vezes a gente não tem, né, um salário, a gente não está empregado, mas a oferta quando a gente fala da oferta, não é somente o dinheiro, né, mas sim o nosso tempo, a nossa dedicação às coisas do Senhor. Então eu queria dizer para vocês que nós precisamos confiar no Senhor, tanto a nossa oferta, o nosso dízimo, né, confiar o nosso tempo ao Senhor. Muitas das vezes a gente se preocupa demais, se atarefa demais com as coisas e acaba esquecendo das coisas do Senhor. E eu queria trazer para vocês esse lembrete, né? Que nós possamos constantemente se lembrar de tudo que Deus fez por nós, mesmo nós não merecemos, né? E aqui, o mínimo que a gente pode ofertar a Ele é válido, mas que seja de coração, né? A gente fala que a obra do Senhor carece de ajuda, né? E nós precisamos estar sensíveis a isso. Então, o que eu peço para vocês hoje busquem mais a Deus, ofertem mais o seu tempo, se for possível, ofertem mais a sua adoração, e que seja algo de coração. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, mais uma vez nos encontramos reunidos aqui, Pai, para te adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor, coloca tuas mãos sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante, Pai. Venha abençoar e que o pão de cada dia nunca falte na mesa dos teus filhos. Pai, aqueles que não podem ofertar, que não podem dizimar, Senhor, venha abrir portas de emprego, se for o caso, Senhor. Venha dar condições, Pai. É o que te pedimos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Minha oração, o mundo não conhece. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
Vamos! Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração será sempre exaltado. Eu sou assombrado, morrer em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tuas vezes, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Fala, Senhor. Paz, Senhor, queridos, tudo bem? Eu queria que você procurassem alguém, antes dos ministros de louvor ir lá beber uma água, eu queria que você procurasse um homem com homem, mulher com mulher, a não ser que Deus te direcione, e você começasse a orar por essa pessoa. Procure alguém para você orar, alguém que você não tem intimidade, e você vai orar por essa pessoa neste momento. Então essa pessoa, você vai orar por alguém, depois essa pessoa ora por você. Amém? Pode começar a orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. A Tua palavra diz, Pai, para nós orarmos uns pelos outros, Pai. Nós estamos cumprindo a Tua palavra, Pai, que diz que nós devemos orar um pelos outros, interceder um pelos outros, Pai. E nós estamos cumprindo a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu sinto que há pessoas que precisam ser tocadas nessa noite. Eu sinto que pessoas precisam ser transformadas, ó Deus, pela Sua palavra, Pai. Vai respondendo cada oração, Senhor. Cada oração e cada intercessão por vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai, Pai, respondendo orações, tocando corações. Ora labassuri andere da labachô. Continue orando, querido. De cantará da labassuri andere da labas. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Deus, nós estamos aqui, Pai. Responda as orações dos meus irmãos, Pai. Vem respondendo com fogo, Deus, responde, Pai, a intercessão dos seus irmãos, Pai, que estão intercedendo por vidas, Pai. Que pessoas sejam tocadas nessa noite, sejam transformadas.
Eu creio, Pai, que pessoas estão sendo tocadas neste momento. Espírito Santo começa a tocar em vidas, começa a abrir corações, começa a encher pessoas com o Teu Espírito Santo, tocando vidas, transformando. Eu creio que pessoas não sairão daqui da mesma forma que entraram. Ora, labachura, labassou. Eu sinto o Teu Espírito Santo no nosso meio. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Papai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio, Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Todos os dias da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Ora, labachúria, cantará, oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora os meninos de louvor estão liberados. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar seu assento, querido. Aleluia, glória a Deus. Pode ficar à vontade, pode sentar. Para quem está nos visitando hoje ou não está acompanhando, nós estamos numa série que o nome dela é Desperta. Esse é o 7º episódio e eu vou falar hoje da letra que está em amarelo ali, a letra E. Que a letra E, o significado da letra E é Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós temos que despertar para um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. E o tema da minha mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite é: preparem o caminho. Preparem o caminho. Abra comigo a sua Bíblia aí em Mateus 3:1. Mateus 3:1. Preparem o caminho. Preparem o caminho. Abra comigo a sua Bíblia aí em Mateus 3:1. Mateus 3:1. Amém? Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Amém. Feche seus olhos, querido. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, Pai, pode mudar as nossas vidas para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, use a Tua palavra, Pai, que eu seja apenas um instrumento, Pai, para ser usado pelo Senhor nessa noite. Abra os corações, Pai, para receber a Sua palavra. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O contexto desse texto que nós acabamos de ler diz que o profeta Isaías, ele diz que antes de Jesus vir, iria vir um profeta que antecederia, ia preparar o caminho para Jesus vir. E esse texto que nós acabamos de ler, todos esperavam que um dia o Messias ia vir resgatar o seu povo. Mas antes de Jesus vir, Deus falava que viria um profeta antes dele. E aí eu vou ler para você o que diz Isaías 43, diz assim, ó: uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então aqui o profeta Isaías, há muitos anos antes de João nascer, ele estava dizendo assim, ó: antes de um Messias, aquele preparado, que todo mundo preparava, todo mundo de Israel ansiava por ele, antes desse Messias vir, vai vir um profeta chamado João. Não falou o nome do profeta, mas eu estou antecedendo aqui para vocês de um homem de Deus que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, que é o profeta João Batista. E esse João Batista, ele foi um homem que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus.
E hoje eu entendo, eu estava conversando com um cara que está abrindo uma igreja numa cidade perto esses dias, numa cidade perto onde eu morava. E aí a gente entrou nesse assunto e eu falando com ele, o Kleber, eu falei, cara, a nossa geração é a geração que está preparando o caminho para Jesus voltar. João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E nós, eu e você, estamos preparando o caminho para Jesus voltar pela segunda vez. Quem crê nisso? Amém, aleluia. Em Lucas 1:13 diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Zacarias dizendo que a esposa dele, Isabel, vai dar um filho, e o nome dele seria João. E quando Isabel estava ali, um anjo aparece para Zacarias e fala assim: Zacarias, Isabel era uma mulher estéril, e esse anjo aparece para ela e fala assim: Zacarias, para ele, no caso, Zacarias, você vai ter um filho, e você vai dar um nome para o seu filho de João. E aí ele ficou meio duvidoso, ele ficou meio não acreditando naquilo que o anjo Gabriel estava dizendo para ele. Ele falou assim: mas será que é verdade mesmo? E aí o anjo falou assim: para mostrar que eu estou falando a verdade, você vai sair daqui mudo. E você só vai voltar a falar quando o seu filho nascer. E aí eu fico imaginando, a Bíblia diz que esse João, ele seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Então, João Batista foi um cara separado desde o ventre. Que privilégio que João Batista teve. Então eu imagino João, depois João, toda a história acontece, Isabel fica grávida mesmo, o filho João nasce, e aí João começa a viver, e eu imagino que João era uma criança diferente. Porque se ele foi cheio do Espírito Santo ainda como dentro da barriga da mãe, eu imagino assim na minha cabeça, a Bíblia não relata, mas que João estava ali com os seus 7 anos, e as crianças estavam fazendo arte, e aí o Espírito Santo falava assim para ele: João, você não pode fazer isso. Porque esse cara, ele nasceu, e ele tinha uma missão a cumprir. Ele nasceu para preparar o caminho para Jesus. E ele também não tinha como desviar. Então o Espírito Santo falou assim: esse cara eu preciso pegar ele antes, para que eu não corra o risco de ele não preparar o caminho e Jesus não conseguir vir. E é sobre isso que eu quero falar. João Batista era um cara que viveu intensamente o seu chamado. João Batista era um cara corajoso. Ele enfrentou reis na sua época. E eu acredito que se eu e você estamos vivos nessa geração, neste momento, é porque também nós fomos chamados para Deus para preparar o caminho para Jesus voltar de novo. E assim como João preparou o caminho para Jesus vir pela primeira vez, eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, que Deus vai preparar, que vai usar a nossa vida para preparar o caminho. E eu quero falar com você com alguns pontos, como que esse tema desperta, e o Espírito Santo e a vida de João Batista pode nos ensinar algumas coisas nessa noite. Olha o que a Bíblia diz, em Lucas 1:13 ao 15, diz assim: mas o anjo lhe disse, vai falar umas coisas que eu já acabei de dizer para vocês: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui é que para nós cumprirmos e para nós antecedermos a segunda volta de Cristo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E se eu e você não teve o privilégio de ser tocado, ser cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da nossa mãe,
como nós podemos ter o Espírito Santo? Mas aí você pode estar, talvez nem todos aqui vêm frequente, todos são da casa, a maioria, alguns não, e você pode perguntar assim, mas Johnny, quem é o Espírito Santo? Os nossos irmãos católicos, eles simbolizam o Espírito Santo como uma pomba. E você pode perguntar, quem é o Espírito Santo? E em João 14, 26, Jesus diz assim, ó, ele estava falando quando ele estava se despedindo dos discípulos, e ele estava falando assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Aí ele entra nesse texto que eu vou ler para vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então esse Espírito Santo é um Espírito que o Pai nos deu para vir morar em nós. E é o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Então Jesus só conseguiu realizar tudo o que ele realizou aqui na terra, porque Jesus tinha o Espírito Santo. E nós só vamos conseguir realizar as obras que Deus tem para nós, um chamado para nós, se nós estivermos o Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, porque é impossível cumprir a obra de Deus, fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. Porque senão nós entramos no ativismo, nós começamos a fazer, e você não tem relacionamento com Deus. E é Deus que nos direciona. Por exemplo, hoje eu estava lá e eu estava buscando a Deus, já sabia que eu ia pregar sobre o Espírito Santo fazia tempo, mas Deus não me dava mensagem. E eu sempre gosto de preparar a mensagem dias antes que eu vou pregar. Porque aí eu vou tendo tempo de ler, reler, aquilo entra na minha cabeça. E Deus não fez assim comigo dessa vez. Deus falou que eu ia pregar essa mensagem hoje à tarde, então eu tive que esboçar ela, escrever ela, e eu fico mais nervoso quando isso acontece. Parece que Deus está me ensinando, tipo assim, não dependa do texto, filho, não dependa apenas do seu esboço, dependa de mim. Mas quem está me ensinando isso é o Espírito Santo, e está cumprindo o que diz em João 14, que Ele nos ensinaria todas as coisas. Imagina esses caras que estavam ouvindo Jesus falar, ó, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Eles não tinham Bíblia. Hoje nós queremos saber alguma coisa, nós damos um Google. Eles não tinham Google para dar. Confiavam inteiramente no Espírito Santo. E aí ele chegava assim, Espírito Santo, onde eu vou pregar amanhã? Ó, Espírito Santo, você vai na cidade tal. Era essa dependência que esses caras tinham de Deus. Eles eram cheios do Espírito Santo. Somos nós, queridos, que vamos preparar o caminho. Primeiro nós precisamos entender que nós temos um Pai bom. Mas já que eu não tive, mas antes de, para nós entendermos um pouco mais sobre isso, eu sempre tive a ideia de Deus como um Deus, aquele velho bravo, que se eu fizesse alguma coisa, ele ia atacar um raio na minha cabeça e ele me matar ali. Eu sempre tive essa visão. E Deus, ele foi desconstruindo isso em mim. Talvez por não ter um pai presente, eu tinha muita dificuldade de entender Deus como um pai, porque eu não tinha um pai. Então era muito difícil para mim. Então, para nós entendermos esse relacionamento, nós primeiro temos que entender que Deus é um Deus bom. E depois que você entendeu que o Espírito vem de Deus, esse Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que habitava em Jesus, que hoje quer morar em nós, como você faz para ter esse Espírito Santo? Já que João teve o privilégio de ter o Espírito dentro ali antes de nascer. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 11. Lucas 11, do 11 ao 13. Eu vou ler para vocês. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluia. Aqui esse texto está dizendo para nós, quem teve o privilégio de ter um pai bom, uma mãe boa, você sabe que a sua mãe ou seu pai faria tudo para você. Aqueles que cuidam mesmo, aqueles que tiveram pai, porque nós sabemos que o mundo que a gente vive tem muito pai e mãe que não são bons. Mas aqueles que teve o privilégio de ter esse pai bom, sabe que o seu pai e sua mãe faria tudo por você. Eles matariam e morreriam por você. E o texto está falando assim, ó: vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o nosso Deus que é bom, daria o Espírito Santo se vocês o pedirem. Então para você ter o Espírito Santo, não é uma mágica, é só você pedir para o Pai. Pai, me dá o teu Espírito Santo. Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É só assim, queridos, que nós vamos abrir o caminho para Jesus voltar. A melhor coisa que eu tenho em minha vida é o Espírito Santo. Cara, casar é muito bom. Ter minha mãe é muito bom. A minha esposa é excelente. Mas o Espírito Santo, cara, ele é fantástico. Ele é vivo. Eu estou falando de um Deus que está aqui. Ele não é uma estátua que a gente está adorando e tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não anda. Ele tem olhos e vê. Ele tem boca e fala. Esse é o nosso Deus, aleluia. Cara, eu lembro que eu recebi o Espírito Santo, eu tinha 11 anos de idade. Eu não lembro qual que era a intenção do meu coração naquele dia, mas eu fui para uma vigília e Deus me batizou com o teu Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas naquele dia. Eu não lembro o que eu falei, eu só sei que Deus me encheu. E eu fico pensando aqui, depois de ter encontrado o mundo, ter desviado, usado drogas e lá, se eu não tivesse o Espírito Santo eu tinha morrido. Porque foi o Espírito Santo que me trouxe de volta. Queridos, é o Espírito Santo que te acalma. É o Espírito Santo que te consola. Sabe aquele dia que você está mal? Na bad? Porque é nesses dias que a gente está mal que a gente nem no culto quer vir, né? É aí que a gente tem que vir, querido. Mas é aí que o Espírito Santo nos consola. Que ele fala: não desiste não, eu estou aqui. Não desiste não, você vai conseguir. Você vai aguentar, você vai passar essa prova e vai dar tudo certo. É Ele, querido. Ainda que o pastor te fale com você, ainda que os seus pais falem com você, ainda que minha esposa fale comigo, Ele nunca falha. Ele é vivo. Sabe quando você está irado, ou você vai chegar para o seu chefe e pedir demissão, ele fala assim, ó, porque Ele sabe de tudo. É Deus em nós, é o poder para a glória, para Deus trazer o céu na terra, querido. Segundo ponto, Mateus 3:1 diz assim: pregando no deserto da Judéia. Precisamos pregar. João Batista pregava e nós precisamos também pregar. Eu imagino João, né? A Bíblia fala sobre que ele era um cara que usava umas roupas de diferentona, um cinto, comia mel e gafanhoto. Então ele era um cara muito estranho, se a gente for parar para pensar nos nossos dias. Ele era um cara que você olhava e você falava: eu não quero ser muito amigo desse cara não, ele é meio estranho. Só que Deus e as pessoas que vão abrir o caminho para a segunda volta de Jesus, ainda que você tenha o seu jeito diferente, ainda que você seja estranho, ainda que você seja normal, Deus precisa de você para pregar o Evangelho. João, ele é um cara diferente, mas ele obedeceu Jesus desde o princípio, ele obedeceu o Pai desde o princípio, ele obedeceu o Espírito Santo desde o começo. E ele começou a pregar.
E conforme eu li esse texto, eu meditava nas escrituras, eu ficava pensando assim, cara, o que atraía as pessoas? Porque a Bíblia diz que as pessoas iam ter com João no deserto. Então ele era um cara muito louco, mano. Ele era um cara que vestia as roupas diferentes, usava cinto, comia mel e gafanhotos, mas as pessoas iam ver ele no deserto. O que esse cara tinha? O Espírito Santo. Ele tinha um poder de Deus, querido. Não vai ser contando historinha que nós vamos atrair pessoas. Nós não vamos encher essa igreja aqui, queridos, simplesmente porque uma pessoa fala bem ou tem eloquência, mas é porque ela tem o Espírito de Deus. Mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos pregar? Sendo cheio do Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que ter o Espírito Santo como amigo. E eu lembro que quando eu converti ao Senhor, quando eu voltei para Jesus, né, com 21 anos, eu fui muito impactado por várias palavras e eu fiquei tão feliz quando eu aceitei Jesus, eu fiquei tão impactado com aquela palavra que eu recebi, que eu queria trazer mais pessoas para a igreja. E eu comecei a pregar para um monte de gente. Eu lembro que eu estava no ponto de ônibus, eu estava na academia, eu estava falando de Jesus, velho. Porque eu precisava passar aquilo, eu precisava que as pessoas falassem, mano, é tão bom, eu encontrei como aquela mulher que encontrou a pérola. Sabe, que ela encontrou algo valioso que ela precisava compartilhar com as pessoas. E eu estava tão empolgado que eu era esse cara. Eu lembro de um dia um cara correndo na esteira, eu parei do lado dele e comecei a falar de Jesus, velho, na academia. As pessoas treinando e eu só queria falar de Jesus. E hoje, Jesus, ele conta comigo e com você. Olha esse texto que diz em Romanos 10:14. Eu vou ler para vocês. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Querido, como que as pessoas vão ouvir de Jesus se você não falar? Existem pessoas no trabalho do Wesley que às vezes eu não vou alcançar essa vida. Existem pessoas no trabalho do João que eu não vou alcançar, e Deus te colocou lá. E para nós prepararmos a vinda de Jesus, nós precisamos pregar. E como você vai pregar? Sendo cheio do Espírito Santo, porque é Ele que nos orienta. É Ele que fala assim, agora é a hora certa de falar. Agora você tem que ficar quieto. Eu lembro que no meu trabalho, nós trabalhávamos numa equipe de 5 pessoas, eu trabalhava do lado de dois analistas, e aí existem pessoas lá espíritas, existem pessoas que não vão na igreja, católicos, enfim, e muitas das vezes nós trabalhando ali, eu queria de algum jeito entrar numa coisa assim, você não acredita em Deus? Só pra gente entrar num assunto que levasse a Deus, para eu poder ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Não teve, acredito que nenhum analista que trocou turno comigo, que eu não preguei o Evangelho para ele, chamei ele para vir na igreja. Mas isso não significa que eu sou melhor que alguém que está aqui, mas eu preciso preparar o caminho para ele voltar. Eu não quero tardar Jesus, cara. Hoje Deus diz para você, eu quero que você faça parte disso. As pessoas falam um monte de bobeira, cara. Toda hora no nosso serviço elas estão falando um monte de bobeira. Estão falando de TikTok, falando de dancinha, falando de não sei o que, fazendo fofoca, falando mal dos outros, das pessoas. E às vezes a gente não fala de Jesus, velho. A gente tem vergonha de falar de Jesus. Você é bom em liderar o seu time, mas em falar de Jesus, mano. Eu não sei se você já teve a experiência de levar alguém para Cristo.
Cara, mas é maravilhoso. É maravilhoso, cara. Assim, eu não tenho palavras para explicar para você. Você só tem que sentir, fazer e viver. Mesmo quando eu já preguei na rua e a pessoa começar a chorar no meio da rua, aceitar Jesus, ela me abraçar e nós dois ajoelharmos no chão ali e ela começar a chorar, me abraçar e falar, cara, eu quero Jesus. E quando você também traz uma pessoa da rua, vem para a igreja, leva ela ali. E aí o pastor faz o apelo, ela aceita Jesus, cara, que emoção que é isso. Independente do seu chamado, se é cantar no louvor, se você tem chamado de ficar na porta, se você tem chamado para ser um professor, o seu chamado também é ide. O Senhor não quer saber quantos reais você ganhou naquele dia, não quer saber quantos carros você comprou e quantas casas você comprou, mas quantas vidas você ganhou, quantas pessoas você impactou. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não pregar o Evangelho. A minha pergunta é, você tá cheio? E se cair um demônio aqui agora endemoniado? Quem vai levantar para expulsar esse demônio aqui? Olha o que diz Tiago 5:20. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converter um pecador do seu erro, converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu estava comentando com a minha esposa hoje à tarde, quando a gente falava dessa mensagem, que eu acho que um dos fatores me motivou muito para eu pregar o Evangelho, é que eu tinha pecado muito, né? Então, quando eu li esse texto das primeiras vezes, eu achei que quem ia perdoar os pecados aqui eram os meus pecados. Então eu falava assim, eu preciso ganhar pessoas para Jesus, velho, porque aí Jesus vai ver e vai perdoar os meus muitos pecados. Mas acho que mesmo com a motivação errada, eu fiz a coisa certa, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós, querido, que essa pessoa vai ter os pecados perdoados, vai ter a vida transformada. Imagine um jovem hoje, amigo nosso de escola, que se converte, os pais vendo a mudança, e os pais vão falar, eu quero esse Jesus também. Querido, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Eu não quero falar isso de forma condenatória, mas talvez para você falar assim, eu preciso falar de Jesus mais, preciso falar mais um pouquinho de Jesus. Deus, o Espírito Santo e Jesus conta comigo e com você. Precisamos falar, precisamos anunciar que Cristo vive e quer mudar vidas. Terceiro ponto, querido, arrependimento. Olha o que Mateus, ainda falando sobre João falando esse texto, ele diz assim, Mateus 3:8 diz, produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí, pois, se você tem o Espírito Santo, você produz frutos de arrependimento. Mas, o que é arrependimento, afinal? Então o texto está dizendo para nós que nós devemos produzir frutos de arrependimento. Amém? Então o que é arrependimento? Eu fui procurar a palavra no original, o que é arrependimento. E a palavra arrependimento no original significa metanoia. É um dos significados da palavra. E significa remorso. Arrependimento significa pela culpa, incluindo mudança e correção, uma mudança de ideia, uma tristeza pelo pecado, afastando-se dessas coisas. Ou seja, meus amigos, para nós alcançarmos os objetivos, que é preparar o caminho, nós precisamos nos arrepender. Chorar, pedir perdão e principalmente mudar. É claro que o texto está dizendo para nós, querido, que para nós apresentarmos os frutos de arrependimento,
Então é assim, se eu, Jonathan, eu mentia, agora eu não posso mentir mais. Então se você tem o Espírito Santo, vamos supor que o João aqui no nosso meio, não o Batista, mas o outro João, ele aceita Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo nessa noite, ele recebe o Espírito Santo, o que acontece? Era um velho João que viveu aqui 20 e poucos anos, até hoje, e recebe um novo Espírito nele. Só que o velho João, o velho Jonathan era mentiroso. E o Espírito de Deus odeia mentira. E aí começa a briga. Porque o velho Espírito ama mentira e o novo Espírito odeia mentira. E começa a briga dentro de nós. Então nós vamos lá e nós pedimos perdão. Então nós começamos essa caminhada com Deus, com o Espírito Santo, e nós vamos andando. E aí eu aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo, e aí eu vou lá e falo uma mentirinha. E aí eu vou lá e tenho que pedir perdão. Pai, me perdoa. Só que muitas vezes, principalmente agora para quem é velho de casa, quem já tem ido na igreja muitas vezes, nós acostumamos com alguns certos de pecado. E aí nós pedimos aquele perdão porque nós estamos com remorso. Ah, Senhor, me perdoa porque eu falei mal de ciclano de novo. Porque aquele Espírito Santo ainda dá uma incomodada e aí você sente alguma coisa ruim. E várias vezes isso acontece no nosso meio. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, uma das coisas que mais me atraía, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, era maconha. E para mim foi a droga mais difícil de me libertar, foi uma das coisas mais difíceis. Talvez para você pode ser a mentira, talvez para você pode ser a pornografia, talvez para você pode ser a masturbação, sei lá qual que é o seu pecado, ou o que você cometia, mas para mim era a maconha. E quando eu voltei para Jesus com 21 anos de idade, eu lutava demais, porque eu gostava muito de fumar. E aí eu voltei, Jesus me pediu, o Espírito Santo me pediu, eu entreguei a maconha para Jesus, só que passava 3 meses, eu ia lá buscar de novo. E aí eu fumava, nossa, eu me sentia muito mal, me sentia um lixo de pessoa. E aí eu pedia perdão para Deus, me arrependia, e isso continuou durante 1 ano. Só que teve uma vez que eu fumei com um amigo meu, ele foi embora, e aí eu entrei em casa, eu olhei, minha mãe sabia que eu fumava, minhas drogas ficavam em cima da mesa, minha mãe já sabia, era de boa em casa. Só que ela sabia que eu estava parando e que eu já estava indo na igreja, que eu tinha parado. E nesse dia eu entrei dentro de casa, eu olhei nos olhos da minha mãe assim, e parecia que com os olhos ela sabia que eu tinha fumado. E aí eu entrei no banheiro, e era, sei lá, 2012 mais ou menos, aquelas músicas do Thales em alta. E aí eu entrei no banheiro, eu comecei a sentir nojo de mim. E eu comecei a cantar aquela música, me lava, me limpa. Eu peguei a escova de dente, comecei a esfregar meus dentes como se eu tivesse nojo, porque eu tinha fumado de novo, eu tinha caído naquele pecado e eu não aguentava mais cair. E então eu comecei a chorar naquele banheiro, pedindo perdão a Deus e lavando com nojo de mim, dos meus braços, do meu rosto, porque eu tinha fumado, o cheiro ficava na minha barba. E então eu entrei no quarto, eu ajoelhei e falei, Jesus, cara, eu gosto de fumar, mas eu não aguento mais pecar. Eu sei que isso entristece o seu coração, me ajuda a não fazer mais. Tira esse desejo de fumar do meu coração. E naquele dia Deus me libertou. Porque junto com o arrependimento tem que ter sinceridade. Tem que ter força de querer mudar. E um exemplo que cabe aqui também, nesse exemplo um exemplo de arrependimento, é que eu dei muita mancada em casa. Minha mãe perdeu o carro por causa de mim.
Fui muito doido, magoei muito a minha mãe, ela perdeu a habilitação de tanto ponto que eu tomei, multas e várias coisas, e chegou um ponto de minha mãe olhar pra mim e falar assim: mano, eu não acredito mais em você. Pra mim você eu não acredito mais. Eu lembro que com 19 anos eu entrei numa faculdade de engenharia civil e eu comecei a fazer aquela faculdade, mais faltava do que ir pra faculdade. Ia para outras cidades na hora da aula e eu tranquei o curso. Depois de vários anos, eu decidi voltar para a faculdade e aí eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu preciso de um fiador para começar essa faculdade. E minha mãe falou assim: ó, chama qualquer outra pessoa, menos eu. Por que minha mãe agiu dessa forma? Porque ela não acreditava mais. Porque ela achou assim: ele vai começar de novo e ele vai parar. E por que eu estou dizendo isso para você, querido? Muitas vezes você está aqui e você continua errando nas mesmas coisas. E você pode estar olhando para você neste momento e falando assim: cara, eu não consigo. Eu já parei de pedir perdão porque eu peço perdão e faço de novo, eu peço perdão e faço de novo, eu peço perdão e faço de novo. Eu estou aqui para te dizer: Deus acredita em você. Ainda que minha mãe não acreditasse em mim, o Espírito Santo falava comigo: pode ir que eu estou com você. Ele acreditava em mim e Ele acredita em você. Se você não consegue, Senhor, eu não consigo abandonar esse pecado, o Espírito Santo acredita em você. Você consegue. Você é capaz. Nos últimos dias, Deus quer levantar João Batista para pregar sobre aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus vai fazer. E o quarto ponto dessa mensagem, último: para preparar o caminho, nós não podemos amar mais as nossas vidas do que o Senhor Jesus. Se você ama mais a sua vida, se você ama mais o seu trabalho, se você ama mais as coisas que você faz do que o Senhor Jesus, você ainda precisa alinhar isso para preparar o caminho para Ele voltar. Olha o que diz, como João era loucão. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. João Batista, ele foi até as últimas circunstâncias para pregar o Evangelho, para pregar a verdade. Será que eu e você, nós vamos amar Jesus até a última gota, ao ponto de, como João foi preso, será que eu e você vamos ser capazes? Porque para pensar, cara, esse cara nasceu, ele fez tudo que era certo, a vida inteira. Não que ele não pecou igual Cristo, ele errou, mas ele foi cheio do Espírito Santo ainda como criança, velho. Viveu uma vida santa para preparar o caminho para Jesus. Chega ali, ele vai lá, batiza Jesus. Aí o Espírito Santo vem sobre Jesus, o Jesus vai para o deserto e aí ele continua pregando. Ele começa a falar para o rei lá: ô rei, você é safado, cara. Ele começa pregando a verdade, até que o rei vai lá e prende ele. E o fim da história de João, um homem de Deus, preparado por Deus antes do seu nascimento, foi perder a cabeça na cadeia. Esse foi a história de João Batista, um homem cheio do Espírito Santo. Será que eu e você também quer ser cheio do Espírito Santo? Para fazer a vontade de Deus? Eu fiquei pensando, nós estamos num mês eleitoral. E eu fiquei pensando sobre isso, conversando com algumas pessoas, com o pastor. E nós estamos em dois caminhos. Mas suponhamos que o candidato Lula ganhe as eleições. A igreja começa a ser perseguida. Suponhamos que você tem cargos de liderança e você, vamos supor que todos nós aqui fomos pastores e pastoras.
E agora fazer casamento homossexual não é mais pecado. Porque a esquerda diz que tudo bem, mas a Bíblia diz que não. Nada contra os homossexuais, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus, porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo obedece o que está escrito na palavra. E aí eu e você somos pastores de igrejas, ou somos uma liderança, e chega uma pessoa aqui para o Wesley e para ela e fala assim: cara, eu quero casar com meu namorado. E agora, vivendo num mundo de esquerda, o Wesley fala para mim assim: não, eu não vou casar vocês porque a Bíblia diz. Este casal então vai para a polícia e fala assim: ó, aquele pastor lá é homofóbico porque ele não quis me casar. A polícia vem aqui e prende o Wesley e a Ellie. Será que você quer ser cheio do Espírito Santo? E pregar a verdade, custe o que custar? Porque nós não estamos a passos largos disso acontecer. Você fala que não vai fazer, simplesmente você vai preso, você está disposto. João Batista, ele foi fiel até o fim. Foi preso e perdeu a cabeça por amor ao Pai e a Cristo. E você está disposto a fazer o mesmo? Esse texto que eu vou ler para vocês aqui, queridos, enquanto eu preparava essa mensagem, a primeira vez que eu li, meu coração começou a queimar. E esse texto aqui, ele é mais atual do que o jornal que vai lançar amanhã. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 21, 5 ao 19. Lucas 21, 5 ao 19. Eu vou ler para vocês. Estou acabando, prometo. Alguns dos discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Estamos ouvindo falar disso. E isso está acontecendo nos nossos dias. Continuando. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então ele lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, já está acontecendo. Fomes, já está acontecendo. E pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, de pregar. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que vocês dirão para se defender. Pois eu lhes digo, darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Pare para pensar. Ainda tem mais um capítulo aqui, um verso para eu ler, mas pare para pensar, Isley. Seu amigão lá, mas que não serve Jesus, e a perseguição acontecendo, ele fala assim, ó, ali mora um cara que fala que Jesus é vivo. Todos os dias, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Todos. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. O meu tá mais fácil aí. É perseverando
que vocês obterão vida. É perseverando, queridos. Só perseverando. Só sendo cheio do Espírito Santo para a gente aguentar todas essas coisas aqui. Porque se nós não tivermos cheio, Márcio, a gente não vai aguentar não. Se nós não tivermos o Espírito Santo como nosso melhor amigo, nós não vamos aguentar. Para pensar, João. O pai entregando o filho, falando: meu filho aqui, ó, pode levar ele, pode prender ele. Ele fala que é cristão. Será que você não vai negar, Isley? Será que eu e você não vai negar o nome de Jesus? Falar: não, eu não conheço Jesus. Nós vamos abrir o caminho para Jesus voltar a segunda vez. E nós não podemos negar. Nós tivemos um culto de missão nesses dias. E nós vimos que essa realidade que eu acabei de ler para vocês aqui, hoje ela não acontece no Brasil, mas já acontece em países perseguidos, como Somália e outros países que foram falados aqui. Isso não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, querido. E a pergunta que Deus faz para mim e para você: como você está? Está cheio do Espírito Santo aí, Chico? Está cheio do Espírito Santo, João? Nós precisamos estar cheio, querido. Meus irmãos, para nós aguentarmos isso e manter a nossa salvação, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Os tempos são difíceis. E para aguentar o que virá, mesmo que o Bolsonaro ganhe, isso vai se cumprir. Pode ser que não seja nos próximos 4 anos, mas que seja daqui 5 ou 10, enfim, isso vai se cumprir. Mas também tem coisas boas esperando por nós. Não precisa abrir. 1 Coríntios 2:9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, se nós nos mantermos firmes, nos mantermos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que a gente nunca conseguiu imaginar aquilo que Deus já preparou para nós. Imagine todas as belezas naturais que você consegue imaginar, que nossos olhos já viram. Deus preparou coisas melhores que essa para nós. Se nós não desistirmos, devemos dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. E aí você pode me perguntar assim: Johnny, mas você não quer coisas boas? Você não quer crescer na sua empresa? Você não quer ganhar um salário maior? Você não quer ter um carro, casa? Cara, é claro que eu quero. Mas nós temos que viver essa vida aqui, querendo coisas boas, dando o nosso melhor no nosso trabalho, em tudo que a gente faz, dando o nosso melhor na igreja, mas com os olhos fitos no céu. Vai ser breve nossa vida aqui, queridos. Quem viver muito aqui, de todo mundo que está aqui, se a gente passar do 100, cara, você viveu muito. A Bíblia diz que quem chega com 75 é canseiro e enfado. Então você tem aí, vamos supor, aí mais 70 anos para viver, mais 50 anos para viver. Depois já era, tiozão. Já era. E as obras? Lá vai ser eterno. Eterno, sim, não vai ter mais fim. Último texto que eu vou ler para vocês se encontra em 1 Coríntios 15:19. Só para embasar o que eu acabei de falar: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quem conhece ou já ouviu falar de um rico que é super infeliz e está em depressão? É isso, querido. Ele viveu sua vida focado nas coisas da terra. Ele viveu sua vida aqui só preocupado com as coisas. E a Bíblia diz: ele é um dos caras mais infelizes, porque tudo que ele teve foi dinheiro.
quero ter dinheiro, eu quero ter coisas boas, mas o nosso foco tem que ser na eternidade. Amém? A pergunta que Deus colocou no meu coração nessa noite é: filhos, eu posso contar com vocês? Filhos, eu posso contar com vocês? Para Jesus voltar, queridos, Ele conta comigo e com você. Somos eu e você que vamos preparar a segunda volta de Cristo. Eu não sei o que Deus vai fazer na nossa geração e nem como Ele vai fazer. Uma coisa eu sei: Pai, não me deixa de fora. Eu ouvi isso do Theo Hayashi uma vez, e ele fala: cara, a minha oração é: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer. E a minha oração depois que eu ouvi isso tem sido a mesma. Cara, eu sei que vai vir um avivamento, porque Deus é bom. Porque se Jesus voltar hoje, 90% das pessoas vão para o inferno. E como que um Deus bom vai voltar hoje? Que Ele não quer que as pessoas pereçam. Então vai vir uma colheita, vai vir muitas almas para Jesus. E eu quero fazer parte disso. E Jesus está te fazendo um convite aqui. Eu quero que você faça parte disso também. E tudo que eu quero ouvir de Jesus, eu anotei aqui, vai ser... Ele fala: eu quero ouvir de Jesus assim: valeu a pena ter criado você. Valeu a pena você ter sido fiel. Valeu a pena você não ter amado sua vida por amor a mim. Entra no gozo do seu Senhor. É isso que eu quero ouvir de Jesus, olhando nos olhos dele, cara. Se Jesus me chamasse hoje, eu e minha esposa, nos mandasse para a Somália, para o Egito, para o Afeganistão, para onde for, velho, eu não amo meu trabalho mais do que isso. Eu não amo minha vida, cara. Eu quero viver por Ele, porque eu sei que é eterno. Eu quero subir, querido, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero contar comigo, com você. Eu quero eu e você, para que a gente possa estarmos juntos. E eu quero, antes de encerrar essa mensagem, não precisa levantar a mão para não te constranger, você propor algo e depois não cumprir. Mas eu queria te propor uma coisa, para que essa semana você falasse de Jesus pelo menos para uma pessoa. Uma pessoa. Pode ser na rua, você está saindo ali e você fala: cara, eu vou falar de Jesus para essa pessoa rapidinho aqui. Pode ser no seu trabalho, pode ser no ônibus, pode ser na padaria. Nós precisamos preparar o caminho. Jesus conta comigo e com você. Fique de pé, querido. Curva a sua cabeça. Nessa noite nós falamos sobre, primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Nós falamos que para preparar o caminho nós temos que pregar a palavra. Nós falamos nessa noite que nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos amar a Jesus mais do que a nossa vida. Eu queria que você começasse a falar com Deus aí no seu lugar. Não é possível que você não tenha nada para falar com Deus agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai. Senhor Deus, nós queremos preparar o caminho para a sua volta. Senhor Deus, eu creio que há um clamor no seu coração, Pai, para levantar na nossa geração João Batistas, Pai. Homens e mulheres, Pai, que não vão temer a morte, Pai. Que não vão temer, que não vão amar a sua vida, Pai. Há pessoas aqui nessa noite, Pai, que elas querem ser cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Ah, querido, se você quer uma oração, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, vem aqui que nós vamos orar por você. Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que eles tenham ousadia de pregar a palavra.
Eu oro, Senhor Deus, para que a tua ousadia, Espírito Santo, incendeie os corações dos meus irmãos e eles sejam cheios do Espírito Santo. Se você fala aí durante a mensagem, você falou, mas eu não sei pregar. O Espírito Santo te ensina de todas as coisas. Pede agora para ser cheio do Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar. Se arrepende se você tem praticado os mesmos pecados. O Pai acredita que você pode ser livre nessa noite, mas você tem que pedir. Você tem que abrir a sua boca e você tem que confessar o seu pecado e você tem que pedir socorro. E se você ama a sua vida mais do que Jesus, fale a verdade para Ele, porque Ele sabe. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos essa noite. Eu oro, Senhor Deus, para que a sua palavra, Pai, ela cause o efeito para que ela foi liberada. A tua palavra diz que a tua palavra ela não volta vazia, Pai. Senhor Deus, ajuda os meus irmãos a pregar a tua palavra nessa semana, a falar de Jesus pelo menos para uma pessoa, Senhor. Pai, eu sei que eu sou provado depois que eu prego a tua palavra, Pai, e eu vou ser provado em todos esses tópicos, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, a não cair nas ciladas do diabo. Me ajuda a não cair nas tentações do diabo, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, para que eu pregando a tua palavra não venha cair naquilo que eu prego, Pai. Senhor Deus, me ajuda a falar de Jesus para as pessoas com amor, com paixão, não porque apenas é uma obrigação, mas porque a tua palavra diz, Pai. Nos ajuda a amar a sua vontade. Espírito Santo, nos ajuda a amar Jesus. Não nos deixe amar a nossa vida aqui na terra, Pai. Ah, Pai, cria uma urgência nos nossos corações, Pai, que a nossa vida é breve. Amanhã nós podemos não acordar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muda as nossas vidas, Pai. Assim eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, que eles nunca sejam mais os mesmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que aquele que deseja, Senhor Deus, ser cheio do Espírito Santo, que ele seja cheio, que ele seja transformado. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo. Ele é a melhor coisa. Ele é vivo, ele é uma pessoa que quer morar em você. Aleluia, aleluia. Assim eu oro pelas vidas dos meus irmãos, que eles possam, Pai, junto comigo, Pai, caminhar na sua presença, e nós possamos abrir o caminho para a segunda volta do nosso amado. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus por essa palavra, amém? A questão principal é que muitas vezes a gente esquece quem é o Espírito Santo. Se a gente entendesse, lembrasse que o Espírito Santo é uma pessoa que está do teu lado, te acompanhando e vendo tudo o que você está fazendo, será que você faria? Se você lembrasse que o Espírito Santo é uma pessoa deixada por Jesus, que foi preparar um lugar para cada um de nós, e Ele falou: eu não vou os deixar sozinhos, mas eu vou deixar o Consolador. Se a gente lembrasse disso, será que a gente faria tudo o que a gente faz? Nós não podemos esquecer que nós temos uma pessoa deixada por Jesus conosco em todos os momentos, que quando a gente precisa, como o Johnny já falou, é só chamar. Você quer ser cheio? Pede, chama, Ele está do teu lado. Ele está só esperando você chegar para Ele e falar:
Espírito Santo, fica comigo, me direciona, me capacita. Vem comigo. E quantas vezes a gente faz de conta que Ele nem está aqui? Reflita sobre isso. Quando a gente tem uma pessoa que a gente dá peso de importância, a gente fala de qualquer jeito, a gente age de qualquer jeito. Se a gente entendesse que Jesus estaria aqui, do nosso lado, você faria? E por que com o Espírito Santo você acha que é diferente? É o Deus deixado aqui para nós. E a gente faz coisas abomináveis. A gente esquece da presença do Espírito Santo. Aí na hora do aperto, dobra o joelho e quem é que está ali consolando? Aquele que é sempre esquecido. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui. E se você não percebeu que Ele está aqui, eu não sei porque você está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está te cutucando. Falando: ei, deixa eu cuidar de você. Deixa eu direcionar você. Deixa eu te mostrar o que eu tenho preparado para ti. Curva sua cabeça mais um pouquinho, vai lá. Você tem mais uma oportunidade de orar para o Espírito Santo, para pedir a presença dEle. Se você não teve, como o Johnny já colocou aqui, se você não teve ainda uma experiência real, é mais uma oportunidade que você, porque Ele está aqui. Espírito Santo, oh Deus, toca, Espírito Santo, se move sobre este lugar, Espírito Santo, se move sobre os nossos corações, que nós possamos sair daqui, Espírito Santo, diferentes, que nós possamos sair daqui, Espírito Santo, sentindo a Tua presença, podendo sentir a Tua presença, o Teu toque, sendo sensível à Tua voz, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, se tem alguém aqui nesta noite que ainda não teve uma experiência contigo, Espírito Santo, dá essa experiência, Espírito Santo, toca, move, quebranta. Se tem algum tipo de lágrima travada, coração endurecido, que neste momento as lágrimas sejam libertas, que esse coração seja quebrantado. Oh Espírito Santo, por tantas vezes esquecemos da Tua presença conosco, pecamos como se o Senhor nem estivesse do nosso lado, vendo tudo o que estamos fazendo. Oh Senhor, perdoa-nos, porque somos fracos, mas nos fortalece, nos capacita, Espírito Santo, fica conosco, não desiste de nós, porque nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Eu creio que essa semana, se você não teve uma experiência com o Espírito Santo ainda, eu creio que você vai testemunhar o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Jovem, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos no 7º episódio dessa série. A semana que vem é o último episódio dessa série. E sabe qual que é o intuito dessa série? Desperta. Não é um pedido. A palavra desperta está no imperativo.
Quer uma palavrinha mais objetiva? Acorda, porque ainda é tempo. Acorda, porque a nossa igreja ainda tem portas abertas. A igreja do Senhor está aqui na terra. Porque a hora que a igreja não estiver mais aqui, este lugar vai estar, mas vai estar tão frio como essas paredes, porque o Espírito Santo, Ele não vai estar mais aqui. E eu também não quero mais estar aqui para ver isso. E não quero nenhum de vocês também aqui, mas todos nós na glória com o Senhor, porque o noivo vai buscar a sua noiva. Essa palavra hoje, meu irmão, se a gente tiver um pouquinho de reflexão, a nossa semana vai ser diferente. Pode ter certeza. E é a primeira semana para a mudança do resto da nossa vida. Porque nós precisamos entender, precisamos perceber, precisamos sentir a presença do Espírito Santo todos os dias. Estenda suas mãos. Infelizmente nós temos que encerrar o culto, porque a presença do Espírito Santo, ela está aqui. E está uma delícia, em glória. Senhor, Espírito Santo, fica conosco. Nos direciona para uma semana abençoada, uma semana repleta de oportunidades de falar da Tua palavra, de poder buscar os perdidos desse mundo, de poder levar a luz aonde há trevas, de poder ser sal aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Espírito Santo, nós não somos capazes sozinhos. Nós não vamos saber a hora certa, nós não vamos saber o modo certo, mas direciona-nos. Fala aos nossos corações o que temos que falar, para quem devemos falar, a forma que devemos falar. E que o Senhor seja visto através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do nosso Espírito Santo, oh glória, esteja sobre cada um de nós e por todo o povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Irmão, jovens, eu vos chamo porque vocês são fortes, e o Espírito que está sobre vós não é espírito de covardia, mas é o Espírito que vai nos levar para mover multidões, porque o Espírito Santo, Ele capacita, Ele fortalece e Ele direciona. Tenham vocês, todos nós, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E se prepara, porque se você pediu que o Espírito Santo se mova sobre a sua vida, vai aparecer gente para você mover sobre eles. Amém? Lembrem-se sempre, o meu e o seu foco é Cristo. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e um domingo abençoado. E não faltem a semana que vem. Amém? Deus tem algo maravilhoso para o final dessa série, eu creio. Amém? Gente, só para lembrar, é verdade, só fui lembrado aqui. Semana que vem nós não teremos culto. Nós vamos ter um evento para os meninos, para os jovens, porque as meninas vão ter o culto de mulheres aqui na nossa igreja. Amém? Então não é sábado que vem, é no outro sábado, fim da série. Amém? Deus abençoe e boa semana, em nome de Jesus.